Tá? Vamos fechar os microfones e a Jaque vai fazer a abertura. Queridos irmãos de caminhada, aqui estamos mais uma vez reunidos em busca do conhecimento, em busca do entendimento de todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então vamos respirar profundo e suavemente, relaxando o corpo, prestando atenção na respiração para que possamos estar aqui presentes de corpo e alma. Nos conectando com os nossos anjos da guarda, nossos guias, mentores espirituais, com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, Tia Ziza, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas e a equipe encarregada dos estudos, que está sempre presente neste momento conosco. Assim, mais calmos, relaxados, conectados com o bem, com a luz, façamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Estamos no capítulo 7, página 81 do PDF do livro Paulo e Estevão. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio. Com aqueles conselhos, visava aparar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. Pedro, João e Tiago agradeceram sensibilizados a carinhosa admoestação, e o velho doutor regressou ao lar fundamente impressionado com as lições do dia, levando consigo os apontamentos de Mateus, que se pôs a ler imediatamente. Mais 2 dias decorreram e as perseguições capitaneadas por Saulo de Tarso começaram a sacudir Jerusalém em todos os setores de suas atividades religiosas. Oséia Marcos e Samuel Natã foram presos, sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longas nominatas dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância, depois do encarceramento de Oséias e Samuel, no reduto mesmo dos galileus obscuros que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Foi pela manhã de um dia muito claro que o futuro rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grande alarde dos fins de sua visita insidiosa. Simão Pedro, em pessoa, foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto 2 jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? Perguntou Saulo com certa insolência. Eu mesmo, respondeu com firmeza. Estás preso.
disse o chefe da expedição num gesto de triunfo. E mandando que 2 dos companheiros se adiantassem, ordenou fosse o apóstolo algemado incontinenti. Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Recebendo em cheio tão acerba injúria, o ex-pescador respondeu serenamente: enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo julgo com Jesus é suave. O jovem tarcense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava, e apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens da escolta: Jonas, toma conta dele. E acentuando ironicamente as palavras, dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido. Não discutamos com este homem. Esta gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos até lá dentro, prendamos os chefes. Os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até o fim. Resoluto, tomou a dianteira penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta a porta, encontrava mendigos que o fitavam tomados de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração. Mas esforçava-se por não perder a infibratura implacável, de maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu, que lhe ouviu a voz de prisão sem alterar a serenidade fisionômica. Sentindo as mãos grosseiras do soldado que lhe aplicava as algemas, João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente: encomendo-me ao Cristo. O chefe da caravana olhou com profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros: faltam 2 dos mais suspeitos. Procuremo-los. Referia-se a Filipe e Tiago, na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Mais alguns passos, e o primeiro foi encontrado facilmente. Filipe deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas o rodearam aflitas e chorosas. Coragem, filhas, disse ele sem temor. Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens? Ouves, Clemente? Perguntou Saulo irritado a um dos amigos mais cotados. Não se percebe outra coisa a não ser referências ao estranho Nazareno? O primeiro falou em julgo do Cristo. O segundo encomendou-se ao Cristo. Este alude à superioridade do Cristo. Aonde iremos? Após desabafar a cólera em termos ásperos, rematava com estribilho constante: havemos de ir até o fim. Seguros os 3 prisioneiros, faltava o filho de Alfeu. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito, lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez marmórea do rosto. Quando Saulo se aproximou ríspido: que é isso? Há aqui alguém que cuide da lei? O irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde: Senhor,
Jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo iminente. Não pudera compreender maiormente, como outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele, na compreensão parcial do Cristo, quem ficaria para superintender as obras começadas? O Mestre expirara na cruz, e naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperara os verdugos que se aproximavam. Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. Mas não sois amigo do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Saulo perturbou-se, mas prosseguiu: mas que escolheis? A lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. Ante a resposta que o desconcertava de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes: está bem, este homem fique em paz. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. A seu ver, fora o código do judaísmo o talismã que o conservara em liberdade. Desde este dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí a sua origem. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair, quando de regresso à portaria, para ordenar a partida dos prisioneiros, esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. Todos os doentes que se podiam arrastar, todos os abrigados capazes de se moverem, cercavam a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai, anciães trêmulos osculavam-lhe as mãos. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha debulhada em pranto. Meu pai, aonde vão levar-vos? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. Vou ao monte, filho, respondia o apóstolo. E se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. Encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. Nesse instante, surgiu a figura de Saulo que regressava. Contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, exclamou irritado: afastem-se, abram caminho. Alguns recuaram, espavoridos, vendo os soldados que se aproximavam, enquanto que os mais resolutos não arredavam passo. Um leproso,
que mal se punha em pé, adiantou-se. O velho Samônio, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro. Nós precisamos saber para onde vão estes prisioneiros, disse com gravidade. Para trás! Exclamou o moço tarcense, esboçando um gesto de repugnância. Será possível que um homem da lei tenha de dar satisfações a um velho imundo? Os guardas armados tentaram adiantar-se para castigar o atrevido. No entanto, a lepra defendia Samônio dos seus ataques. Prevalecendo-se da situação, o antigo proprietário de Cesareia revidou com firmeza. O homem da lei não precisa prestar contas senão a Deus, quando no exato cumprimento dos seus deveres. Mas nesta casa falam os códigos de humanidade. Para vós eu sou imundo, mas para Simão Pedro sou um irmão. Prendeis os bons e libertais os maus. Onde a vossa justiça? Credes somente no Deus dos exércitos? É indispensável saberdes que se o Eterno é o fator supremo da ordem, o Evangelho nos ensina a buscar em sua providência o carinho de um pai. Em ouvindo aquela voz digna, que fluía da miséria e do sofrimento como um apelo de desesperação, Saulo quedara-se admirado. O mendigo, entretanto, depois de longa pausa, prosseguia resoluto. Onde estão vossas casas de arrimo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes? Enganai-vos se supondes inércia em nossa atitude. Os fariseus levaram Jesus ao calvário da crucificação, privando os necessitados de sua presença inefável. Por haver praticado o bem, Estevão foi metido no cárcere. Agora o sinédrio requisita os apóstolos do caminho, retribuindo-lhes a bondade com a escuridão do calabouço. Mas estáis equivocados. Nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro, nós disputaremos a própria sombra. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Envenenaremos vossos poços. Pagareis a perversidade com a saúde e com a vida. Nesse ínterim, não pôde continuar. Ante a expectação angustiosa de todos, Saulo de Tarso sentenciou ríspido. Cala-te, miserável. Onde estou, que te pude ouvir até agora? Nem mais uma palavra. E designando-o a um dos soldados, murmurou com desprezo. Sinésio, dá-lhe 10 bastonadas. É indispensável castigar-lhe a língua insolente e viperina. Ali mesmo, à vista de todos os companheiros que se retraíam amedrontados, Samônio recebeu o castigo sem balbuciar uma queixa. Pedro e João tinham os olhos úmidos. Os demais doentes encolhiam-se, estarrecidos. Terminada a tarefa, um grande silêncio dominava os corações ansiosos e doloridos. O doutor de Tarso rompeu a expectativa com a ordem de partida, a caminho do cárcere. 2 crianças pálidas acercaram-se então do ex-pescador de Cafarnaum e perguntaram chorosas: Pai, com quem ficaremos nós? Pedro voltou-se acabrunhado e respondeu com ternura: As filhas de Filipe ficarão convosco. Se Jesus permitir, meus filhos, não me demorarei. O próprio Saulo, intimamente, estava comovido. Entretanto, não desejava atrair-se a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traziam desvelado amor naquele momento de angustiantes despedidas. Em seguida a esse feito, o jovem tarcense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Mais do que se poderia supor,
Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias Nazareno. Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir, mais uma vez, o perigo ideológico que o evangelho representava. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade, iniciara-se um êxodo de grandes proporções. Os amigos do caminho, com possibilidades financeiras, preferiam encetar vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos, iniciados com retumbâncias de escândalo público. As personalidades mais eminentes eram metidas na prisão, incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da plebe, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal, onde se faziam os interrogatórios. Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. És do caminho de Cristo Jesus? Perguntava um deles a uma desventurada mulher com risinhos de ironia. Eu gaguejava infeliz, compreendendo a delicadeza da situação. Depressa, dize depressa, tornava o Beleguim desrespeitoso. A mísera criatura empalidecia a tremer, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos, e retrucava com profundo temor. Eu não. E que foste fazer nas suas assembleias sediciosas? Fui buscar remédio para um filho doente. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se, mas logo exclamava para um dos auxiliares. Muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda o regulamento se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. E era inútil resistir. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificavam-se punições de toda espécie. Das respostas do querelado dependiam o encarceramento, os açoites, o chanfalho, as bastonadas, as macerações e os apupos. Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos do serviço, a que se acostumava chamar Expurgo de Jerusalém, desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus, sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do sinédrio. Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na igreja modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Felipe deveriam ser julgados. A assembleia excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Gamaliel compareceu, dando mostras de um profundo abatimento. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos que, não obtendo permissão de ingresso, aglomeravam-se em longas filas na grande praça e protestavam em atroante vozerio. Debalde aplicavam-lhes bastonadas à torta e direito, porque a turba de miseráveis assumira proporções nunca vistas. O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Os peregrinos e os doentes contavam-se por centenas numerosas. Era inútil reprimir nos pontos isolados o que somente vinha agravar a revolta e desesperação de muitos. Em altos brados, reclamavam a liberdade de Simão Pedro. Exigiam em tumulto a sua libertação, como se exigissem um legado de seu legítimo direito. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam a profunda impressão.
O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Alexandre alegava que à sua residência afluíram centenas de aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios a favor dos prisioneiros. Saulo, de vez em quando, respondia a um que outro com rápidos monossílabos. Sua fisionomia carregada traduzia propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam, à sua frente, no fundo da sala, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns. Viu-se, então, que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote em conversação íntima, que durou alguns minutos e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, o venerando doutor da lei chamou o ex-discípulo para um entendimento particular, antes de iniciar os trabalhos. Os colegas perceberam que o rabino, tolerante e generoso, ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho, com bondoso interesse, logo que se viram distanciados dos grupos rumorosos. Sendo eles galileus, disse Saulo enfático da sua autoridade, não lhe será conferido o direito da palavra no recinto, de maneira que já deliberei a punição que lhes cabe. Vou propor a morte dos 3, com a de Estevão, pelo apedrejamento. Que dizes? Exclamou Gamaliel surpreso. Não vejo outro recurso, disse o moço tarcense. Precisamos extirpar, pela raiz, os males que começam. Acredito que, se encararmos o movimento com tolerância, teremos o prestígio do judaísmo abalado por nossas próprias mãos. Entretanto, Saulo, replicou o velho mestre com profunda bondade, devo invocar o ascendente que tenho em tua formação espiritual para defender estes homens da pena de morte. O moço caprichoso fez-se lívido. Não se habituara a transigir nos seus conceitos e decisões. Sua vontade era sempre tirânica e inflexível. Mas Gamaliel fora de todos os tempos o seu melhor amigo. Aquelas mãos rugosas lhe haviam ministrado os exemplos mais santos. Delas recebera vasto potencial de socorro todos os dias da vida. Compreendeu que defrontava um obstáculo poderoso na consecução integral de seus desejos. O venerando rabino percebeu a perplexidade e logo insistiu. Ninguém, mais do que eu, conhece a generosidade do teu coração. E sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo inexcedível na defesa de nossos princípios milenários. Mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação dos vossos valores humanos e religiosos. Quem entre nós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Antes da tua diligência corretiva, visitei essa instituição singela e pude confortar-me na observação do seu excelente programa. O jovem doutor estava pálido, ouvindo tais conceitos, que, a seu ver, era um positivo sinal de fraqueza. Mas será possível, disse admirado, que também vós tenhas lido o Evangelho dos Galileus? Estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Presinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que estas minhas palavras devem ser guardadas por ti, em penhor de mútua confiança. Sumamente impressionado,
O moço de Tarso não sabia o que responder. Presumia o mestre respeitável mentalmente, prejudicado por excesso de lucubrações. O mestre, porém, como se lhe adivinhasse o pensamento, acrescentou: não me supunhas mentalmente debilitado. A velhice no corpo não me apagou a capacidade de pensar e discernir por mim mesmo. Compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se um rabino do Sinédrio modificasse publicamente as convicções mais íntimas. Mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual. Expondo sinceramente o meu ponto de vista, faço tão só para defender homens generosos e justos de uma sentença iníqua e indevida. Vossa revelação, exclamou Saulo de Roldão, decepciona-me profundamente. Conheces-me de menino e sabes que o homem sincero não se poderá preocupar com os que o elogiem ou o lamentem no cumprimento de um sagrado dever. E imprimindo um carinhoso acento à voz, acentuava solícito. Não me faças ir contigo nesta assembleia aos debates públicos escandalosos e atentatórios da feição amorosa que toda a verdade deve trazer consigo. Libertarás estes homens em atenção ao nosso passado, de mútuo entendimento. É só o que te peço. Deixa-os em paz, por amor aos nossos laços afetivos. Daqui a alguns dias, não precisarás conceder mais coisa alguma ao velho mestre. Serás meu substituto neste cenáculo, porquanto tenciono abandonar a cidade em breves dias. E como Saulo hesitasse, continuou: não precisarás refletir muito tempo. O sumo sacerdote está ciente de que eu pediria a tua demência para os prisioneiros. Mas, e a minha autoridade? Interrogou o rapaz com orgulho. Como conciliar a indulgência com a necessidade de reprimir o mal? Toda autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Quanto à providência mais digna, cabível no caso, é conceder liberdade a todos eles. Todos? Perguntou Saulo num gesto de grande admiração. Como não? Confirmou o venerável doutor da lei. Pedro é um homem generoso. Filipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento de seus deveres. João é um moço simples. Estevão se consagrou aos pobres. Sim, sim, interrompeu o moço tarcense. Concordo com a libertação dos 3 primeiros, com uma condição. Por serem casados, Pedro e Filipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo suas atividades ao socorro dos doentes e necessitados. João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, mesmo porque, para escarmento, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das palavras que a traduziam. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao taumaturgo. O velho rabino não insistiu. Para evitar um escândalo, entendeu que Estevão pagaria com sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter demência para os 3 homens justos, consagrados ao bem comum. Compreendendo a situação, acentuou o respeitável rabino. Pois bem, seja assim. E com um sorriso de bondade, deixou o moço algo preocupado e perplexo. Daí a instantes, com surpresa geral da assembleia, Saulo de Tarso, da tribuna,
propunha a libertação de Pedro e Felipe, o banimento de João, e reiterava o pedido de apedrejamento para Estevão, por considerá-lo o mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres com satisfação, por saberem que a medida agradaria a turba numerosa, afirmaram seu unânime consentimento, e a morte de Estevão foi aprazada para uma semana depois, convidando Saulo os amigos para a triste cerimônia pública a que ele próprio haveria de presidir. Final de capítulo. Tá. Antes de dar sequência ali, eu só tinha que ver, tem um problema não sei se é tradução, alguma coisa, não é demência, é clemência ali, 2 vezes que foi citado, não sei se tu percebesse ali, que ele ia pedir, o Gamaliel ia pedir a clemência, não a demência, né? E também é repetido depois mais adiante ali. Eu não sei se isso aí é por tradução ou por alguma coisa que eles colocam, ou alguém que digitou errado. Bom, Francisco, Oi. a Berenice está com a mão levantada, não sei se ela quer fazer uma pergunta, se foi engano. Se a Berenice quiser abrir a câmera. Não, desculpa, não sei porque que eu... Sem querer, gente. Tá. Bom, então, antes de dar sequência aí, só para a gente fazer algumas observações. Primeiro, sempre a gente reafirma aqui que o mais importante é a mensagem que deixa sempre o estudo que a gente faz, né? Não é ficar esmiuçando o texto ou o romance, que é o maior romance da história da doutrina espírita, é esse, né? O maior romance disparado de todos eles é essa obra do Paulo Estevam. Agora, a questão assim, de a gente ver assim, qual é a ponte humana e espiritual. Desde o início dessa obra, a gente viu sempre a influência espiritual de baixo, né? Do baixo astral, extremamente deletéria, que, com a porta aberta do orgulho, da vaidade, né? Até do seu próprio egoísmo, né? Do próprio Saulo, foi por essa porta que as trevas conseguiram influir para que ele tivesse todo esse desempenho. Quem é que vai ser a figura que vai fazer a ponte entre o Saulo e o Paulo, que vai encontrar na estrada de Damasco a sua transformação? A figura humana que despertou e fez essa ligação foi o Gamaliel, tá? Esse rabino que tem uma passagem histórica, não é só para essa obra aí, mas ele é a ponte que liga a transformação moral do Saulo para o Paulo, é exatamente por essas palavras, por aquela visita que ele fez lá aos seguidores do caminho, com os escritos que ele recebe de Levi, com o Evangelho de Mateus, que ele vai depois estudar, e foi, inclusive, com outras observações que não constam aí desse texto, né, que ele, para outros rabinos no Sinédrio, que diziam, já lá na época da crucificação de Jesus, eles diziam, tanto que esse homem faz, tanto que ele prega, tanto que muitos encontram a cura através desse chamado Messias, ele invocava e dizia, se não é de Deus, vai ficar pelo tempo. Se vai como a poeira no tempo, são menções que ele fazia assim, não se perpetua. E é verdade, todas as coisas da nossa vida, né? Quando uma coisa é para permanecer, que ela tem estrutura moral, não tem invocação do alto, ela permanece. O que não vira poeira, né? Quando a gente vê assim, essas coisas do nosso dia a dia, do nosso mundo aí, de circunstâncias negativas e de situações inexplicáveis para nós, isso se fica pelo tempo. A história praticamente não registra, ou fica um registro como um ponto negativo, um ponto a ser melhorado, que geralmente vai ser, com o tempo, aprimorado e fica pelo tempo, o registro histórico. E aí, eu dizia o Gamaliel já no Sinédrio, já desde a época da crucificação, do julgamento de Jesus, e se não fosse de Deus, não se perpetuaria. E olha o que se sabe do Evangelho de Jesus, né? 2000 anos depois. O maior evento histórico da história da humanidade foi a vinda de Jesus sobre todos os aspectos. O homem que conseguiu mudar a humanidade, tanto é que o nosso próprio calendário se vê, né? Tem uma contagem no tempo a partir do seu nascimento. Bom,
Essa questão para a gente fazer esse registro do Gamaliel, do orgulho, da porta que foi aberta para a investidura da própria treva na vida do Saulo, é a mesma porta que ele começa a se abrir com a intervenção do Gamaliel e que ele já fica, que ele só não fosse tão orgulhoso, ele teria avançado mais ainda e dado a libertação do Estevão, né? E teria sido bem uma outra história, mas que também, na realidade, o próprio Estevão, muito provavelmente, com a própria encarnação dele, já sabia de onde veio, qual é que era a sua missão nesse aspecto na implantação, quer dizer, no advento do cristianismo, né? No próprio Evangelho de Jesus. E que depois vai se saber quem é que vai ser o Estevão depois, né? Jesus, depois, lá adiante, nós vamos ver na obra, lá na segunda parte, é sempre bom de buscar um pouquinho de coisas lá do outro lado, para não ficar muito com aquela energia negativa em cima do Saulo. A gente vai compreender, no momento de reflexão, até de melancolia do próprio Paulo lá adiante, que ele não vê mais forças, e ele tem um segundo encontro, depois de Damasco, lá adiante, com Jesus. E Jesus diz para ele, não é o lado humano que vai te fazer enfrentar as adversidades do tempo e da necessidade da tua pregação. Tu tem que inserir no teu campo o lado espiritual. E o Paulo não entende o que Jesus estava dizendo para ele. E ele estaria mandando para ele aquela ligação com o seu pensamento e passa a designar, então, o Estevão a ser o mentor espiritual do Paulo mais adiante. E é através do Estevão que aquela longa peregrinação do Paulo que se dá, ao longo de toda a sua jornada, né? Graças a ele, sempre a gente reafirma aqui, temos hoje o cristianismo que temos no mundo, e através da sua proposta, através das cartas, né? Das células que ele deixa do cristianismo em diversas cidades, e essa comunicação que ele se mantém através das cartas. E, mediunicamente, intuitivamente, ele sempre recebia do Estevão as orientações. E depois vai se ter... Se a gente estudar, ou já um estudo, que a gente fosse pegar cada carta de Paulo e estudasse assim, de uma forma profunda, vai ver o quanto que tem ali das palavras de Jesus, quanto que tem ali do ensinamento de Jesus através do Estevão e assimiladas pelo próprio Paulo, que passa na sua... Né, através da sua comunicação, se passava o seu pensamento, né, e que traduzia o cristianismo redivivo, né, na realidade, o que Jesus queria dizer. Só um parentezinho, vai fazer a questão, por exemplo, a Igreja Católica, ela, durante um longo tempo, ela seguiu com aquele hábito, até em alguns lugares ainda tem, de usar o véu. Qual é a origem do véu? Está em uma das cartas do Paulo ao povo coríntio, né? Claro, um dos versículos lá que ele dizia que o que vai vir em Corinto? Corinto, né? Que é uma cidade muito próxima de Atenas, ela foi invadida no ano 140, 146 antes de Cristo, né? E essa invasão redundou, naquela época até ela era uma cidade mais populosa da região da Grécia, mais populosa, bem semelhante a Atenas, né? Então porque ela tinha 2 portos e era uma zona de confluência de toda a Europa e do Oriente, e 2 portos, imagina só para aquela época. E aí, naquela época, aquela invasão, ela tinha 2 problemas. Na realidade, era uma necessidade de ser dizimada, por exemplo, o poder lá era exercido muito pelos homens, pela cultura e por isso e tal. E aí o representante de Roma, lá, na realidade, que invadiu, dizimou aquela população por mortes perto de 600 mil pessoas, principalmente homens. Então, deixaram as mulheres e as crianças, foram escravizadas, e essa cidade, ela ficou quase uns 100 anos, mais ou menos, 100 e poucos anos, ela ficou assim, quase que um deserto, né? As pessoas tinham até ojeriza, medo, receio da energia que ficou em Corinto. E foi com Júlio César, depois que com o Império Romano ainda, que ele, antes de Cristo, alguns anos antes de Cristo, ele começou a estimular que fosse novamente explorada a cidade de Corinto. Bom, com esse advento novamente, com os portos e tal, ficou um centro de prostituição em Corinto. E naquela época, ou depois, aí passando já anos depois, isso já o ano 34, 35, nessa época
de Paulo, ela era um centro de prostituição daquela região. Era maior assim, as pessoas queriam viajar, os homens e tudo, e era uma coisa muito aceitável. O casamento, o homem podia curtir com prostitutas e era aceitável pelas mulheres, porque os homens diziam o seguinte: não, eu estou doando o meu corpo por uma terceira, eu não estou traindo. Então, tinha essa concepção, que alguns até seguem hoje, lá mesmo lá no Oriente, lá, tem essa concepção ainda hoje. A traição, ela não se dá porque o corpo é do homem, ele que está doando o seu corpo para a terceira, que seria a prostituta. Então, não há uma traição. A mal sabe que também, que se a mulher for fazer isso, é do bom. Aí não pode, porque está transgredindo a lei, né? E aí, então, veja só, a ignorância vai se perpetuando, e naquela época, as prostitutas, por razões lógicas também, por questão do piolho e outras coisas, elas cortavam careca, elas eram carecas. Então, tinham milhares de prostitutas nessa região. Quando o Paulo foi pregar nessa região de Corinto, e por que Corinto? Porque para ele tinha uma coisa muito fixada a Corinto, que era a terra de Abigail e de Jezeel, o Estevão. Né? Então, ele se focalizou muito em Corinto e lá ele teve muita dificuldade de fazer sua pregação por essas regiões de costume, e ele foi sozinho fazer a pregação dele em Corinto, e lá que ele veio a conhecer, reencontrar, e aí conhecer a família do Timóteo, está lá no Evangelho, quem é o Timóteo, um rapazinho lá, um novato, que ele acaba sendo um grande pregador junto com ele. E aí ele começa a pregar em Corinto, né? Ele sempre com aquela fixação na Abigail, ele tem um sentimento dele de culpa, daquele amor verdadeiro que ele teve, daquele orgulho que ele fez perder tudo e perder o próprio amor da vida. E as prostitutas, na época, que iam nas suas pregações, elas invocavam carecas, né? Então, na hora de pregar, elas eram mal vistas pela sociedade. E ele, com o tempo, disse assim, não, e aí nas cartas dele, está lá nesses versículos, está registrado. E ele diz estabelece que toda mulher que fosse ao templo, que fosse à pregação, assistir ao culto, que elas fossem de véu. E aí, com o véu, não ia aparecer se era careca, né? Se era prostituta ou se não era prostituta, e não haveria o preconceito. E alguns até historiadores colocam que o Paulo, né, seria um machista e tal. Claro que pode ser para aquela época alguma coisa, mas pensa a visão que ele tinha de proteção para a mulher, de botar assim, coloca o véu, que aí não vai ter a identificação, a identidade, não importa cada um o seu comportamento, importa a sua transformação moral, é do que faz na sua própria vida com consciência do mudar, não é assim do impor. Não serás uma prostituta, não vais praticar o sexo, que era uma região muito a sedução, né? Esse aspecto sedutor sexual naquela região era muito intenso, porque era uma região de riqueza, o capital circulava muito, o poder, e a presença era circunstancial, quer dizer, as pessoas passavam uns dias em viagem e tal, e ficava aquela coisa como tem até hoje, né? Nos centros de muito onde tem a região portuária e assim por diante, de muito turismo, ocorrem essas práticas mais voltadas ao mundo carnal. Então, a pregação dele nas cartas aos coríntios era esse estabelecimento, e ali que surgiu o véu, que ali se ficou depois, durante um bom tempo, e as pessoas, eu acho que, principalmente na época da Inquisição, usavam o véu, não sabia nem por quê, né? E aí tem depois aquela... vai surgir o Maomé no século VII depois, e aí vem aquela coisa da burca, que aí tem uma origem anterior, mas aí o estabelecimento tem sempre o lado comparativo que faziam as pregações do próprio cristianismo. Eles vêm depois a renunciar. Mal sabe que Maomé veio para praticar o amor dentro do islamismo, né? Dentro daquela região lá, mas de uma forma que ele vem depois, é outra história que se converte de outra forma. Quem quer perguntar alguma coisa? O Kiko? Francisco, Oi. até queria só comentar. para não perder na Torá, o cabelo da mulher, ele é divino, né? Mas isso é uma interpretação do judaísmo ortodoxo. Tanto que as mulheres usam peruca, elas só tiram a peruca na frente dos seus maridos. Isso é o judaísmo ortodoxo, que não é bem aceito por quem não é ortodoxo. Mas na Torá consta que o cabelo da mulher é divino, ou seja, não é tem uma interpretação, tudo passa pela interpretação, até os próprios rabinos
pegam essas verdades absolutas para eles, de que o cabelo, por exemplo, uma mulher de rabinho de cavalo, de cabelos cacheados, pode ser mais charmoso, pode estar seduzindo mais. Eles dão essa interpretação no ortodoxo, mas não é isso. É que o cabelo da mulher é divino, assim como o sêmen do homem é divino, que ele não deve desperdiçar, isso está tudo na Torá. E olha como que as pessoas interpretam e passam como verdades absolutas para exercer um tipo de poder. Assim. E aí começa a distorcer as coisas, como o islamismo, né? O próprio lá, o Maomé foi extremamente mal interpretado e ele acaba sendo desvirtuando, e também por um comportamento humano dele, porque ele passa a ser também seduzido, a porta dele, certamente para o lado lá de baixo, ele acaba cedendo à sedução e agregando ao relacionamento de múltiplas mulheres, e acaba depois inserindo que, na lei de Deus, Maomé, quer dizer, Maomé de Alá, que dá autorização, porque ele tinha essa vocação de ter 6 mulheres, não sei quantas são lá, e que aí, então, até aquele era o limite, desde que não fossem repudiadas, elas tinham que ser, aí veio o dote, vou ter que ter, mantê-las, ou seja, como se fosse a questão, então, quem tem dinheiro pode ter várias mulheres e elas têm que se aceitar, quer dizer, e isso foi, claro que estabelecido com um equívoco por ele, mas depois foi conforme a diversificação dentro da ramificação do islamismo foi sendo interpretado de um jeito ou de outro, que hoje vai lá ver o Estado Islâmico, lá os caras do Afeganistão também são islâmicos, mas eles têm lá as variações da interpretação de acordo com a sua vontade, encaixando com a sua situação e com o seu tribunalzinho moral, com o seu tribunal, aquela coisa de mulher não pode isso, não pode aquilo, e em alguns também que passam não a ser repudiadas, elas podem ser ofendidas, não só do ponto de vista simplesmente da ofensa moral, mas sim fisicamente, porque estão apanhando em nome de Alá, porque está estabelecido aí numa interpretação que nos leva a acreditar. Como se a gente for trazer isso aí para a nossa linguagem de hoje, também o evangelho é interpretado de uma forma equivocada. Vai assistir uma pregação de um templo de um pastor desses aí, vou dizer assim, dos mais patifes possíveis. Vão pegar, eles têm na ponta da língua a interpretação que eles vão dar das escrituras e trazendo sempre da simbologia para uma interpretação local para dizer que, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós temos que isso. E aí vem toda essa patifaria que a gente assiste por aí. Isso não é de alguém que contou, pode ir no YouTube e ver a pregação, até como tirar o dinheiro em nome de Deus. Em nome de Deus, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, e dão as técnicas persuasivas, que não deixa de ser técnicas de venda, persuasão da venda, vendendo o evangelho com a sua interpretação, e isso, claro, cada um vai se somando aí no seu karma em relação a isso, e também tem os seus súditos, os seguidores que vão acreditar nisso, mas também é um processo, não cabe a nós. Eu não sei se é o Kiko queria falar alguma coisa. Não, eu queria comentar lá atrás daquela passagem lá que tu estava comentando da relação, né, entre Jesus e Paulo, né? Tá na cara, né, que Paulo faz parte de um plano muito maior, né, da grande maioria dos espíritos, né, que vieram com uma missão grande, né, assim, que esses espíritos de uma linha superior. O Paulo está entre os primeiros, né? Porque o Paulo foi diretamente gerenciado por Jesus, né? A gente vê a caminhada de Paulo. O Paulo, ele era um sobrevivente que nem o Super-Homem, né? Na ficção científica, viveu tanto quanto ele. Ele foi preso, ele foi açoitado diversas vezes, ele foi condenado à morte diversas vezes. Se eu não me engano, parece até que um navio dele, onde ele, de uma passagem para um lugar para o outro, chegou a afundar. Eu não me lembro dessa parte dele, né? Não dá spoiler, né? Mas assim, ó, ele não morria de jeito nenhum.
Nenhum, né? Então, assim como se a gente pegar a história do João, né? O João, que é o João, isso. sabe, todas aquelas encarnações, aí tu vê o João Evangelista, que vai até lá 94 anos, e o que ele passou lá em Patmos, e antes disso, mesmo essa passagem que eu contei bem no início, antes de começar a nossa aula, a questão do João, que foi libertado que o Paulo de Tarso intercedeu junto à mulher de Nero, né? Pela sedução, que ela se seduziu pelo Paulo, e ele fez um pedido para ela: me liberta o João, que ele ia ser jogado aos leões, não ia ter João, o que a gente sabe dele até hoje. Quem era o João? Eu até esses dias, para fazer para mim, entre os dois principais, três, vamos botar três, porque tem Maria de Nazaré, né? Vamos botar Maria de Nazaré, o espírito do João Evangelista, que é tudo, que eu cheguei a notar, porque pesquisa que a gente sabe que é o Chico Xavier, né? E o próprio Paulo, que foi Paulo de Tarso, e outras encarnações, também foi Martim Lutero, né? Mas eu anotei esses dias, porque ele sempre te fala sobre a questão das encarnações do Chico Xavier, do Kardec, do João. As 20 últimas encarnações registradas, né, e que em conversas informais com o Chico Xavier, que era o próprio João, era o próprio Kardec e tudo, e aí os estudos que foram feitos de estudiosos, biógrafos, que conviveram com o Chico Xavier, né, e pegando informações do plano espiritual, e conseguiram chegar a 20 encarnações do Chico Xavier, que passa por toda essa... Veja só o quilate do espírito. Então, lá, em 1890 a.C., ele foi o Isaac, tá? O Isaac, lá em Canaã. Tá? E ele foi também uma rainha, faraó, no ano 1540 a.C., na Hatshepsut, lá no Egito, né? Uma faraó, uma mulher, então, sexo feminino. Foi também rainha na encarnação seguinte, 800 anos antes de Cristo, tá? Foi lá rainha, porque era mulher do faraó lá, Chamis, né? E depois ele foi, 622 antes de Cristo, ele foi o profeta Daniel. E depois foi o Platão, em Atenas, já 428 a.C., né? E depois ele foi o sacerdote druida Kardec, aquele que deu origem ao próprio Kardec. Você sabe lá, então, antes de Cristo, que ele teve lá nas Gálias, né? E foi dizimado tudo pela inspiração do Júlio César, que invadiu. Júlio César é o mesmo Napoleão que depois... Napoleão que ascendeu ao posto ao Império na França, na França em 1805, e quando encarna o Hipólito Rivaio, que vai ser o Kardec depois. Vê só, e eles tiveram encontro no plano espiritual, tipo um plano programando determinada coisa, que um ia aqui, outro ali, sem detalhes, e quem sucumbiu foi o próprio Napoleão, né? E ele foi depois, então, do druida, ele nasce como João Evangelista, na Galileia. E depois ele passa a ser o Santo Antão, no Egito, em 251 depois de Cristo. Foi São Gastão, na França, no 540 depois de Cristo. E foi da família Brissat, que na França, mas aí não diz qual dos membros da família. Foi uma passagem lá, e no ano 1100, tá? 1100, antes de ser, mais adiante, Francisco de Assis, no ano 1182. Bem próximo de uma encarnação e outra, e que aí ele vem nascer na Úmbria, né? Como Francisco de Assis. E depois foi Santa Brígida, novamente sexo feminino, Santa Brígida na Suécia, no ano 1303. Tá? E foi Jan Hus, na República Tcheca. Jan Hus, que depois sucumbiu na fogueira, né? Foi queimado. E depois foi Francisco de Paula, na Itália, no ano 1416. E depois foi o padre Manuel Paiva, em Portugal. Cuidado para não dizer que é Manuel da Nóbrega, que aí foi o Emmanuel no Brasil, né? Manuel Paiva, em Portugal. E aí, até para minha surpresa, que até fui estudar para ver se tinha anexo, e realmente tem, e é confirmado lá pelo Geraldine, que ele foi o René Descartes, na França, no ano 1596. Então, a teoria cartesiana, tudo do pensamento, aí vai lá conectar lá com o Platão, que tinha a forma de fazer as suas pregações já com a teoria cartesiana, sem denominar. Então, a parte filosófica comparativa toda, impressionante quando se faz o estudo sobre esse aspecto. Aí depois ele teve uma encarnação como mulher também em Barcelona, com Consuelo Dolores, e depois na França, em 1804, como o professor Rivaio, que depois vem se converter em Allan Kardec.
E ele antes, olha só que curioso, disse o Chico Xavier confirma, ele antes de nascer como Chico Xavier, ele teve uma encarnação por volta de 6 meses, com a própria mãe dele, Maria de João de Deus. Ela perdeu essa criança com 6 meses, isso prova para nós, mais aquele estudo que se faz sobre as reencarnações, quando uma criança desencarna muito, muito recente, ela geralmente é a mesma que retorna. Então, ele veio como sexo feminino, o nome dela era Maria Efigênia, né? E ela desencarnou com 6 meses, e aí reencarna em 1910, isso foi em 1908, né? E a próxima gravidez da mãe foi em 1910, já como Chico Xavier. Nasceu em 10, né? Ela estava em gestação em 1909. Então, veja só que coisa curiosa, né? E aí, sexo feminino. E aí veio aquele jeito do próprio Chico Xavier, meio que assexuado, meio aquela coisa por cima, tem parece que uma alma feminina. Tanto faz, de um jeito ou de outro, era o espírito sublime. Agora, veja essas 20 encarnações de quem que a gente está tratando, né? Quando a gente tem a condição de estudar toda a doutrina e quantas passagens da doutrina que são marcantes para nós do Evangelho de Jesus, né? Da doutrina espírita em si, mas sim do Evangelho, o quanto que esse espírito, esse quilate, essa estrela estava presente. Então, eu tenho, assim, como Chico Xavier sendo, assim, para mim, o espírito mais sublime depois de Jesus e de Maria, e nesse lado humano nosso que nos dá essa necessidade da força da transformação, é o espírito do Paulo de Tarso. Para mim, são assim, não dá para assim, fazer um registro sem colocar, se a gente colocar assim, as 20 encarnações preponderantes aqui do Chico Xavier, é que a gente não tem a notícia desses outros sublimes da história, quais as encarnações que eles tiveram. Sabe do Paulo, de Martim Lutero, que foi muito importante para redirecionar a igreja naquela época, né? Com o advento até que não foi ele que fundou o metodismo, né? As ideias dele que levaram à transformação da igreja, florescendo aí a igreja metodista e Ô, Francisco, tu tem que passar essa fonte aí, hein? Tu tá com uma fonte diferenciada, hein? Essas fontes aí de informação. Não, são vários estudos. Bom, pessoal, então está na hora, vamos encerrar e elevar nosso pensamento, então, em gratidão. Sempre é a consequência de todo o nosso esforço de buscar o estudo, buscar a informação sobre o aspecto de procurar cada um de nós ser, quem sabe, uma pessoa melhor e procurar compartilhar. Esse é o fundamento maior. De buscar os ensinamentos no campo teórico, refletir sobre a sua vida no dia a dia, procurar colocar em prática as nossas atividades, na nossa atividade mediúnica, no centro espírita, e também no nosso dia a dia como pessoa, como uma individualidade que queira crescer, compartilhando e alcançando no Evangelho de Jesus o instrumento para nos aproximarmos do mundo da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Então, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, turma. Tchau, boa noite. Boa Valeu, noite. valeu, galera. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, querido. Saudade. Vamos quebrar pau lá.